A todos vos saúdo com elevada consideração pessoal e solidariedade institucional àqueles que exercem funções públicas, dando as boas-vindas nesta sessão solene e nesta casa, nesta sala que tanto nos orgulha, para a comemoração e evocação do 25 de Abril de 74. Não me alongarei mais neste início desta sessão, deixarei as minhas palavras finais a quando do encerramento, e como temos muitas intervenções, chamava então de imediato a intervir a menina Presidente da Assembleia de Crianças, Eloá Pinho. Faça favor. Bom dia a todos. Sou Eloá Pinho, aluna na EB Aldeia de Sanfins, do agrupamento de escolas de Santa Maria da Feira. Tenho 10 anos e sou Presidente da Assembleia de Crianças. Cumprimento e agradeço a todos os presentes esta oportunidade de participar nesta comemoração, em especial a toda a equipa deste projeto que sempre nos acompanhou e apoiou. Eu li que era verdade que a liberdade chegou. Venceu neste preciso dia, 25 de abril, em 1974. Falar sobre liberdade é falar sobre nós. E se eu fosse liberdade, seria criança, ave, pensamento, natureza, alento, procura infinita por garantir o lugar do outro, o direito de todos, a consagração dos valores que vão desaparecendo dos corações confusos, daqueles que não percebem o que é um tesouro que não brilha, que não pesa, que não se rouba, que não está no museu. Um tesouro conquistado no passado e que é de todos. É teu, é meu. Respiramos esse tesouro. Transportamos no pensamento os ideais, na partilha, no diálogo, no dar as mãos, no simples brincar, e chamamos-lhe apenas liberdade. A liberdade que herdei dos nossos antepassados, que a asseguraram para o futuro de uma nação capaz de viver e sonhar. Esta é a minha geração. Crianças livres que escrevem sobre liberdade sem censura. Porque a paz é um caminho e a liberdade um destino. Dedicamos esta poesia a todos os que acreditam que há outra liberdade para além desta. Rumo à liberdade. A liberdade é um poema que o universo recita. É um planeta por descobrir. É o lado infinito do mundo. A liberdade é um laço invisível que abraça um oceano de afetos. Só sendo luz saberás o que é a liberdade. A liberdade é uma poção por descobrir. É o lápis dos poetas. A liberdade é um sonho que não se compra. É a história por escrever. A liberdade é um espírito errante que descobre a escuridão. Quando não há liberdade, vemos lágrimas, sentimos medo do que criamos, fugimos dos monstros que inventamos. Ouvimos os gritos que se soltam da alma à procura de um porto seguro para os sentimentos. Sem liberdade, o mundo é uma armadilha em que todos caímos, onde inventamos discórdias para embrulhar os erros. A liberdade é um segredo para sussurrar bem alto, o feitiço que vira mensagem e espalha os seus efeitos. A liberdade é a espada de um herói, de uma nação, de um mundo novo. A liberdade está dentro de nós. A liberdade é a paz que está dentro de ti. Liberta. Neste momento, sou a voz de todos vós. Estas são apenas palavras. Serão atos nobres e tenho a certeza que um dia farei a diferença. Agradeço a quem me assegurou a liberdade do presente. Agradeço a quem lutou no passado. Agradeço a quem garante essa condição para o futuro. E aguardo com esperança que um dia possamos todos ser realmente livres. Viva a liberdade! Obrigado, Eloá. Chamava agora para intervir a jovem autarca Inês Santos.
Excelentíssimos, Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sr. Presidente da Câmara Municipal, senhores e senhoras e jovens aqui presentes. Hoje comemoramos uma data muito importante para o nosso país, o 25 de abril de 1974. Há quase meio século, Portugal passou por um momento histórico que mudou a sua vida, a sua história para sempre. Nesse dia, os jovens foram protagonistas da Revolução dos Cravos, um movimento que libertou Portugal de um regime autoritário e opressivo que durou décadas. A coragem e a determinação dos jovens portugueses foram fundamentais para essa conquista. E é por isso que, como jovem autarca, sinto-me honrada por poder falar sobre a importância desta data e o que ela significa para o nosso país. A Revolução dos Cravos foi um momento de mudança profunda e significativa para Portugal. Foi o momento em que os portugueses se uniram para acabar com a ditadura e conquistaram o direito de tomar as suas próprias decisões e moldar o futuro do nosso país. Foi uma vitória de todo o povo português, independentemente da raça, religião, género ou classe social. E nessa conquista, os jovens tiveram um papel fundamental. Ao comemorarmos esta data, devemos lembrar as lições da Revolução de 1974 e reafirmar todo o nosso compromisso com a liberdade, a justiça e a igualdade. Devemos estar atentos para não retroceder nas nossas conquistas e lutar pela liberdade em todas as suas formas, sejam elas políticas, sociais ou económicas. Graças ao 25 de Abril, conquistamos o direito de eleger os nossos representantes, de nos expressarmos livremente e de construir um país mais justo e igualitário. Mas ainda há muito trabalho a fazer. A equipa Jovem Autarca, assim como todos os jovens portugueses, devem continuar a lutar pela democracia e pelos direitos humanos, lutando contra a discriminação e a desigualdade em todas as suas formas. É nosso dever, enquanto jovens, continuarmos a lutar por uma sociedade livre, justa e igualitária. Precisamos de ser a voz das gerações futuras e trabalhar juntos para conquistarmos um futuro melhor para todos. E para isso, é importante que os jovens se engajem em ações práticas, como a participação em movimentos sociais e políticos, o voluntariado em projetos comunitários e a defesa dos direitos humanos. Que o 25 de Abril nos inspire a lutar pela liberdade e pelos direitos humanos em todo o mundo. E que nunca esqueçamos o poder do povo unido pela luta pela liberdade e pela justiça. Obrigada. Obrigado, Inês Santos. Chamava agora a intervir, em representação da CDU, Maria Miguel Sá. O meu cumprimento a todos os presentes. Na madrugada de 25 de abril de 1974, os capitães de Abril iniciaram as operações que desarmaram o regime opressor. Com o nascer da manhã, o povo associou-se e acorreu às ruas e praças, pessoas que ali se sentiram verdadeiramente cidadãs e cidadãos, com o poder efetivo de mudar o rumo da história, gritando, exprimindo livremente o que pensavam. Caíam as mordaças. Iniciava-se um processo revolucionário em que o povo tomava nas suas mãos a destruição do regime fascista e da estrutura económica e social que o suportava. Lutava-se pela liberdade de pensamento e de expressão, mas também pela liberdade de organização e de luta. Luta por mais pão, luta por saúde, educação e justiça para todos. Assim, comemorar Abril exige afirmar o que a Revolução representa e expressa, enquanto processo libertador, como um dos mais altos momentos da vida e da história do povo português e de Portugal. É evidenciar o que foi o fascismo e combater o seu branqueamento. É destacar a luta antifascista pela liberdade e a democracia, é assinalar o seu sentido transformador e revolucionário. Abril foi possível porque é fruto de uma longa resistência antifascista, de uma dedicação à luta pela democracia e liberdade de comunistas e outros democratas, de uma intensa luta de massas da classe operária, da juventude e do povo. É saudar os democratas e antifascistas portugueses que o construíram e nele participaram desde a primeira hora, nomeadamente o Conselho de Santa Maria da Feira. É relembrar que só um partido não capitulou ou pactuou com a besta fascista. Esse partido foi o Partido Comunista Português. Por mais que reescrevam, Abril foi uma revolução, não uma evolução ou transição entre regimes, um momento e um processo de ruptura com o regime fascista, o derrubo do fascismo e de tudo o que o suportava. Não nos esqueçamos que muitas das portas de Abril foram abertas por homens e mulheres resistentes, abnegados, lutadores e trabalhadores que enfrentaram o regime opressor, nunca desistindo de lutar pela liberdade e democracia. A propósito, saudamos as comemorações dos 50 anos do 3º Congresso da Oposição Democrática de Aveiro, que ainda decorrem. Foi com enorme emoção que, 50 anos depois,
o povo saiu à rua e realizou a romagem que então tinha ficado marcada pela repressão mais selvática e brutal que alguma vez ocorreu na cidade de Aveiro. Celebrar Abril é defender as suas conquistas, é defender o salário mínimo nacional e a contratação coletiva como meio de defesa dos trabalhadores, o Serviço Nacional de Saúde, universal e gratuito, a segurança social assente nos princípios da universalidade e da solidariedade e a educação pública e democrática para todos. É recordar que foram aprovados com Abril medidas legislativas de grande relevância para as mulheres e para as famílias, como o princípio da igualdade de direitos e deveres dos cônjuges, o reconhecimento da família, mesmo quando não baseado no casamento, a igualdade entre os filhos nascidos dentro e fora do casamento, a função social da maternidade e a plena igualdade de direitos entre homens e mulheres em todas as esferas da vida. Em suma, Abril foi e é um processo libertador. Foi pela ação revolucionária e transformadora das populações que o aparelho fascista da administração local foi substituído por órgãos de poder provisórios, desenhando-se assim um poder autónomo novo que viria a merecer também a consagração na Constituição da República. Por isso, comemorar Abril é defender e valorizar o poder local democrático, hoje ameaçado pelo subfinanciamento, pela sua descaracterização por via da transferência de encargos, pela ingerência tutelar, pela instrumentalização que o reconduz por vezes a mero executor técnico da opinião de terceiros. Comemorar Abril é devolver ao povo as freguesias liquidadas contra a sua vontade, repondo a proximidade, participação e representatividade que elas materializam. Terminamos saudando mais uma vez o 49º aniversário do 25 de Abril e o inestimável património de transformações económicas, sociais, culturais e políticas que o materializam. Defendemos o poder local democrático, a sua autonomia e capacidade de realização, reafirmando Abril em cada dia de trabalho e de luta. Exigimos a criação das regiões administrativas sem mais delongas e processos dilatórios e a concretização do processo de reposição das freguesias liquidadas. Exortamos os órgãos representativos da autarquia a que promovam um programa de comemorações de 50 anos da Revolução de Abril, envolvendo as forças vivas do Conselho e transmitindo às novas gerações o seu profundo significado emancipador, democrático e libertador. Viva o 25 de Abril! Obrigado, Maria Miguel. Chamava agora a intervir em representação do Chega, Miguel Branco. Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sr. Presidente da Câmara Municipal, Aloá, jovem autarca, Srs. Deputados Municipais, Srs. Vereadores, Srs. Presidentes de Junta, Srs. Presidentes das Assembleias de Freguesia, Srs. Autarcas, Srs. e Sras. Representantes dos partidos políticos com assento na Assembleia Municipal, Sras. e Srs. Funcionários da Câmara, Srs. Presidentes de instituições do Conselho da Feira, Sras. e Srs. jornalistas, distintos convidados, minhas senhoras e meus senhores, muito bom dia. Hoje decorrem 49 anos da data da Revolução dos Cravos. Entendemos que esse momento marcante da história de Portugal trouxe inegáveis modificações à nossa sociedade, nomeadamente quanto à implementação da democracia representativa, liberdade de imprensa e liberdade de expressão. A mudança de regime político ocorria em 1974. Suscitou uma maior aproximação às instituições europeias, que culminou com a adesão de Portugal à Comunidade Económica Europeia em junho de 1985. É também de realçar que a abertura democrática trouxe mais direitos às mulheres, nomeadamente na universalidade do acesso à educação e na emancipação das mesmas face aos seus progenitores ou maridos. Após todos estes anos de regime democrático, importa perceber se as conquistas de Abril se traduziram numa melhoria significativa para o povo português. O processo de descolonização de 1975 foi e continua a ser uma ferida aberta na sociedade portuguesa, porque os combatentes do ultramar, os retornados e os portugueses nativos das províncias ultramarinas ainda sofrem com a falta de reconhecimento do seu esforço na defesa dos territórios de Portugal e quase todos se sentem defraudados, enganados e esquecidos. O Partido Chega não esquece nenhum. É um facto que a censura presente no antigo regime, com a Revolução no seu plano mais formal, foi e bem erradicada. No entanto, assistimos hoje, em Portugal, a um controle da liberdade de expressão, seja nas leis feitas à medida para condicionar a mesma, seja pelas pressões partidárias feitas
sobre as redações da imprensa, seja ainda através de entidades financiadas pelo Estado Socialista, para estipular o que não se pode ou não dizer, escrever, propagandear. Estes montaram estruturas com quadros escolhidos no aparelho partidário, pagos a expensas dos contribuintes, para monitorizar e muitas das vezes perseguir quem não alinha no discurso dito politicamente correto, fórmula encontrada pelo fanatismo de esquerda e extrema-esquerda para estatuírem o seu condicionamento político. O que são dados objetivos e que, mesmo enfrentando uma guerra colonial em várias frentes, Portugal, em 1965 até 1973, cresceu em média 5,54%. E desde 1974 até hoje, apenas cresceu em média 2%, apesar dos sucessivos fundos de coesão e programas diversos europeus que têm financiado inúmeros projetos do país nas últimas décadas. No Índice de Desenvolvimento Humano, ocupámos hoje a 38ª posição no ranking mundial. Quanto à data de 25 de abril de 1974, éramos o 23º país do mundo. A taxa de fecundidade das mulheres portuguesas tem vindo a descer de forma abrupta, sobretudo nas últimas 2 décadas, e é hoje cerca de metade do que era em 1973. Quanto à corrupção, ao índice da percepção da corrupção, Portugal aparece em 33º lugar no ranking mundial, sendo que a corrupção não era tolerada, nem se conhecem episódios antes do regime democrático. Podemos estimar que, infelizmente, por via dos sucessivos escândalos com que diariamente somos confrontados, com este desgoverno socialista, possamos ainda baixar mais o índice de percepção da corrupção, estando à nossa frente países como Cuba, Venezuela e agora mesmo o Brasil. Na educação, saúde, defesa nacional e segurança política, as carências são cada vez maiores. Assistimos todos a uma total revolta e desmotivação, sendo notórios e visíveis as dificuldades do país para manter estes setores a funcionar. As reformas, os 30 dias para subsídio de férias, o salário mínimo nacional são, de facto, conquistas de abril. Mas o poder de compra dos portugueses é cada vez menor e tem aumentado o número de pobres no nosso país, sem que se vislumbre qualquer alteração de paradigma ou expectativa de os nossos jovens conseguirem subir no elevador social. Vivemos hoje um fenómeno muitíssimo preocupante quanto à habitação, que também tem uma das suas causas a vinda descontrolada de migrantes económicos que colocam imensa pressão no mercado de arrendamento para as famílias portuguesas. As autarquias locais também viram um grande incremento das suas competências, mas estão fortemente endividadas e muitas não conseguem cumprir com eficácia as suas atribuições. Quanto à dívida pública e ao impacto desta na gestão das finanças públicas, Portugal tinha em 1974 um recorde histórico de 13,58% do PIB, mas em 2022, com quase 50 anos de regime democrático, aumento tecnológico e não só, está num absurdo registro de 114,7% do PIB, absolutamente insustentável, que condiciona o investimento para as gerações futuras e é revelador da faceta mais sinistra dos gastos e desperdícios do socialismo. Hoje, os portugueses sentem que pagam verdadeiramente para sustentar o Estado, mas pior, pagam para sustentar quem não quer fazer verdadeiramente nada. E isso não é inadmissível numa democracia moderna e de uma democracia como a nossa. Era Francisco Sá Carneiro que dizia: uma democracia que não se defende vigorosamente não tem direito de sobreviver, e um povo que não se insurge não tem o direito de vencer. E nós queremos muito, muito vencer. Não vencer pelos cravos, não vencer por qualquer flor, não vencer por qualquer símbolo, vencer por Portugal, por este Portugal que precisa de nós. Muito obrigado. Obrigado, Miguel. Chamava agora a intervir, em representação da Iniciativa Liberal, Ruben Maia. Bom dia, excelentíssimo Presidente da Assembleia Municipal, excelentíssimo Presidente da Câmara, restantes membros, excelentíssimos representantes, excelentíssimos Presidentes de Juntas de Freguesia, excelentíssimos feirenses. 25 de Abril será sempre uma data que celebramos a transição, em Portugal, de uma ditadura para um regime democrático.
Esta data trouxe um Portugal mais desenvolvido, aberto ao investimento, à concorrência e igualdade. A Iniciativa Liberal partilha todos esses valores e tem feito esforço de os ver implementados em todos os portugueses. No entanto, o paradigma que vivemos é bem diferente, com os sucessivos governos a estrangular os portugueses, com a elevada carga fiscal, oferecendo aos jovens a falta de esperança num futuro risonho, assim como a falta de investimento na área da saúde e a péssima gestão com a escassez de material e de recursos humanos. E por falar em saúde, sabem qual foi a palavra mais ouvida pelos portugueses no último ano? Encerramento. Encerramento das urgências, encerramento dos serviços de obstetrícia, encerramento das maternidades, encerramento dos serviços do SNS durante as feiras de Natal. Mas será que os portugueses conseguem adivinhar quando é que vão adoecer? Que liberdade é esta se não temos opção de escolha? O governo, que tanto se gaba que temos a geração mais qualificada de sempre, devia de refletir que em 2020 o salário médio real de entrada no mercado de trabalho era de 1.050 euros para um jovem com licenciatura, valor mais baixo que em 2006, onde foi 1.088. Em 14 anos, o salário médio real baixou. Em cima desta descida, em termos reais, relembrar ainda que a carga fiscal média sobre os rendimentos na OCDE é de 34,6% e a média de Portugal está fixada num valor mais alto de 41,8%. Sejamos claros, num salário de 1.411, que neste momento é a média salarial dos portugueses, a empresa paga 1.740 euros. O trabalhador recebe pouco mais de 1.000 euros. E sabem com quanto é que fica o Estado? 718 euros. O Estado leva para si um ordenado quase igual ao do trabalhador, num país onde os serviços públicos estão cada vez mais ameaçados. Que liberdade é esta se não temos a opção de escolha? Os portugueses estão em constante dificuldades em conseguir pagar as suas casas. Sempre tivemos e temos processos burocráticos para a construção. Os salários são baixos e a mais recente inflação contribuiu para esta panóplia que vivemos no setor. O governo tentou fazer malabarismos com o pacote mais habitação. E o que era verdade hoje, amanhã já era mentira. Um pacote de propaganda para esconder a incompetência de não ter cumprido com aquilo que durante os últimos 7 anos tinha prometido. Vejamos no famoso PowerPoint. O governo apoiaria com bonificação de juros as famílias com taxa de esforço superiores a 35%, independentemente do tipo de contração de dívida. É mentira, pois para o cálculo da taxa de esforço das famílias é apenas e só tida em conta a prestação da casa. Prudência foi a palavra dita pelo Ministro das Finanças, Fernando Medina, para retardar o aumento das pensões. Onde estará a prudência quando os mais vulneráveis têm de fazer uma seleção robusta no supermercado sobre aquilo que podem ou não comprar? Porquê é que o aumento das pensões anunciadas em abril não são com efeitos retroativos desde janeiro ao invés de julho? Ou seja, até onde vai a nossa liberdade? O governo socialista enaltece a estimativa que fez de 107,5% da dívida pública face ao PIB para este ano. Esqueceu-se de dizer aos portugueses que a inflação contribuiu em 33% para a redução da dívida. Enquanto os portugueses fazem contas para honrar as suas despesas, ao longo do mês, o governo utiliza o dinheiro de todos os portugueses para fazerem negócios em seu benefício. Portugal é um dos países mais endividados do mundo. E cada português que nasce já tem uma dívida de 26.000 euros para pagar. É esta a liberdade que queremos proporcionar às próximas gerações? Obrigado. Obrigado, Ruben. Chamava agora a intervir, em representação do CDS-PP, José António Santos. Cumprimento o Sr. Presidente da Assembleia Municipal e, na sua pessoa, sintam-se todos cumprimentados. Hoje, 25 de Abril, estamos aqui reunidos para comemorar mais um ano da Revolução dos Cravos. Nesta data tão importante, vale a pena questionar o que aconteceu à Revolução dos Cravos? Aonde foi parar? Valeu a pena?
Começo por tentar responder ao último ponto. Sem dúvida, a liberdade é um valor que supera qualquer anseio de quem sofre ou sofreu da sua ausência. É uma faculdade, um poder que implica gozá-la como um bem jurídico protegido, como propriedade ou direito que nos assiste a viver em paz e ter acesso a serviços públicos, educação, saúde, alimentação, habitação e lazer. A liberdade é também direito que tem a família, enquanto instituição, fator determinante na construção de políticas públicas, à estabilidade, a uma maior interação com qualidade de tempo, com sentimento de pertença e influência positiva em cada um dos elementos que fazem parte da nossa família. A liberdade traduz-se num direito que nos dá oportunidades de progresso e de bem-estar. Sem liberdade, nada disto era possível. Portanto, valeu e valerá a pena lutar pela liberdade, por tudo que implica conquistá-la, protegê-la, ou seja, viver em liberdade. Esse movimento histórico que marcou um antes e um depois na história de Portugal, que enaltecemos com orgulho patriótico todos os dias 25 de Abril, tem sido fonte de inspiração para 1000 batalhas nestes últimos 49 anos. Nós, cidadãos, traçámos em defesa da nossa democracia sempre com os olhos postos no horizonte, onde os sonhos parecem não ter fim, porque, embora o tempo passe, nós nunca desistiremos nem renunciaremos ao nosso direito de viver, gozar da liberdade plena. É aqui que nos questionamos o que aconteceu à Revolução dos Cravos, aonde foi parar. Ou talvez possamos questionar-nos aonde estamos. Temos necessidade de parar no tempo e enaltecer aquele ato libertário do 25 de Abril, exemplo de civilidade e consciência de uma nação com elevada percentagem de analfabetismo, mas que também a consciência política da época soube visualizar e capitalizar o sentimento de um povo que queria erguer-se e abrir caminho ao progresso. Um país de tradição colonizadora, mas humilde e grato. Somos um exemplo de desapego. Da mesma forma que conquistamos a nossa liberdade sem derramar uma gota de sangue, acabamos com as nossas posições de dominação no mundo, com o colonialismo, em clara demonstração do que somos como portugueses, do que sempre fomos, porque para além dos nossos erros, somos reconhecidos no mundo como povo trabalhador e proporcionamos progresso para terras distantes, conquistadas. E neste mesmo contexto vale a pena questionar, justifica-se que no século XXI, estando sob a proteção da União Europeia, a população portuguesa esteja a ficar para trás? Meus senhores, minhas senhoras, não somos um país pobre. Não pode ser considerado pobre quem tem um capital humano valioso. Somos um país que passou por um processo de alfabetização nas últimas décadas, com resultados importantes, incomparáveis ao que tínhamos antes da Revolução dos Cravos. O que somos é realmente um país empobrecido, cujo capital humano é desvalorizado, quando não tem emprego de qualidade, quando temos um dos salários mais baixos da União Europeia. A sociedade portuguesa está a agonizar no meio dos seus problemas estruturais e de uma crise económica e social que se reflete numa elevada percentagem da sua população em risco de pobreza, exclusão social, aonde prevalecem desigualdades na distribuição de riqueza. Meus senhores, minhas senhoras, estamos a ficar cada vez mais pobres e os ricos mais ricos. O apoio social e os subsídios não são suficientes nestas condições. Somos o resultado de políticas nacionais erradas e de falta de definição de prioridade num mundo globalizado que promove a criação e consolidação da sociedade de conhecimento alimentada pelas suas diversidades e capacidades, onde o conhecimento é valorizado como bem público distribuído de forma equitativa, livre e colaborativa, como elemento fundamental para o desenvolvimento e o progresso. Qual o país estamos a construir para os nossos filhos e para as gerações futuras? Estamos a ver grandes massas de jovens a atravessar as nossas fronteiras em busca de um futuro com oportunidade, tal como tem vindo a acontecer há alguns anos. Por acaso temos consciência de como estamos a ser vistos lá fora? Estamos a ser vistos como um qualquer país subdesenvolvido? Somos o país de mão de obra barata, com benefícios fiscais para quem vem de fora, que, embora incentive o investimento privado, o que é um fator importante para a economia de um país,
mas que, por outro lado, encontramos um Estado que sufoca as empresas e os cidadãos com cargas fiscais que nem sempre retornam em benefícios para a comunidade. Não podemos ficar indiferentes à inovação tecnológica da nossa indústria, à desvalorização da população, porque somos um país culturalmente rico. Temos a 6ª língua mais falada no mundo e a 3ª língua latina. Meus senhores, minhas senhoras, tenhamos a nobreza de agir em conformidade perante o grito desesperado de uma sociedade que exige respostas e soluções para os seus problemas, perante os perigos ameaçados à nossa liberdade. A liberdade de escolha, a liberdade de nos opormos à opressão, a liberdade que implica a autodeterminação, a liberdade financeira, a liberdade como um ato de responsabilidade, principalmente daqueles que nos governam. Em suma, uma liberdade de mãos dadas com o respeito pelos princípios e valores que nos guiam como sociedade. Sempre houve ameaças por parte de governos ditatoriais, de direita ou de esquerda, no final não importa. São simplesmente ditaduras. Assim como outras formas modernas de escravatura que se disfarçam de democracia. É nosso dever moral, como cidadãos, como políticos, como portugueses humildes e orgulhosos da nossa origem, defender a liberdade em toda a extensão do que ela significa para a democracia, para a nossa sociedade. Termino com a minha declaração inicial. Sem dúvida, valeu e valerá sempre a pena lutar pela liberdade e protegê-la. Não só nós, enquanto portugueses, mas também todos os cidadãos do mundo merecemos viver em liberdade. Hoje, mais do que nunca, a Revolução dos Cravos está em vigor, faz parte dos nossos ideais e princípios orientadores. Viva a liberdade, viva a democracia, viva Portugal! Obrigado, José António. Chamava agora a intervir a representante do Bloco de Esquerda, Renata Malta. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara, Excelentíssimas Senhoras Vereadoras e Excelentíssimos Senhores Vereadores, Excelentíssima Jovem Autarca, Excelentíssima Presidente da Assembleia de Crianças, Excelentíssimas entidades convidadas e Excelentíssimo público presente. 49 anos envolvidos desde o dia 25 de abril de 1974, dia em que grande parte da população portuguesa se fez ouvir perante um regime totalitário que perpetuava a exclusão social, as desigualdades, a pobreza e o atraso a todos os níveis. Gostaria hoje de estar aqui e afirmar que atualmente vivemos dias em que o conceito de liberdade é vivido de forma plena, mas tal não acontece. Na atual conjuntura que atravessamos, todos os dias se verificam casos em que a liberdade, seja ela coletiva ou individual, é colocada em causa, muitas vezes recalcada e esquecida, sob a justificação de que temos de aguentar, ora seja por causa da crise, ora seja por causa da inflação, ora seja por causa da guerra. Posso, de forma muito concreta, dar-vos o meu exemplo. Renata Duarte Malta, 32 anos, funcionária pública, filha de pais corticeiros. A viver sozinha numa casa arrendada e solteira. Uma vida de luta, onde tudo o que tenho até hoje vem do meu esforço diário e não do meu apelido, como é claro. Alguns poderão pensar que esta poderia ser a imagem de uma mulher empoderada em 2023. No entanto, como é que nós podemos ser empoderados se temos que contar as moedas até ao final do mês? Como é que se pode ter a oportunidade de um dia juntar 10% de um valor de um imóvel quando se paga uma renda que corresponde a mais de 30% do salário ganho mensalmente? Como é que, trabalhando fora do concelho, se pode poupar optando por deixar o carro na garagem e recorrer aos transportes públicos quando o meu concelho de residência não é capaz de oferecer uma rede de transportes eficaz e eficiente? Ou devo começar a ir para o porto de trotinete? Como é que é suposto haver perspectiva de evolução na carreira e atrevo-me até a dizer de realização profissional se devido à tão conhecida avaliação de CIADAP eu tenho que esperar 10 anos para ter um aumento na posição remuneratória? Quantas Renatas e Renatos há por este país fora e até no nosso concelho em particular, que trabalham para sobreviver num sufoco de dia a dia
e de luta constantes. Não nos podemos vangloriar de que viver em liberdade se, na verdade, não vivemos em condições justas, equitativas e que promovam um crescimento pessoal, profissional e até familiar. E relembro-vos que, sempre que uma criança tem a única refeição quente e nutricionalmente equilibrada na escola, e é a única refeição que tem, não nos podemos dizer que estamos a dignificar o 25 de Abril. Sempre que o SNS é desvalorizado, não havendo o investimento necessário, não estamos a dignificar o 25 de Abril. Sempre que uma entidade patronal coloca os lucros à frente do bem-estar físico e mental dos trabalhadores, não estamos a dignificar o 25 de Abril. Sempre que uma mulher, desempenhando exatamente o mesmo cargo que um homem, e ainda assim tem um salário mais baixo, não estamos a dignificar o 25 de Abril. Sempre que o Estado se posiciona a favor das grandes empresas, esquecendo a sua principal função de proteção social, não estamos a dignificar o 25 de Abril. Sempre que os atuais governantes nos pedem mais um bocado de paciência e jogo de cintura, quando o ordenado já não é suficiente para pagar as contas e comer, não estamos a dignificar o 25 de Abril. E sempre que a subida desmedida dos preços dos combustíveis, dos produtos alimentares, dos imóveis não é travada por quem nos deveria proteger, não estamos a dignificar o 25 de Abril. Esta não pode ser só uma data comemorativa. O 25 de Abril tem de estar entranhado na pele e no pensamento de quem todos os dias luta pela sua liberdade e pelo seu direito a ser mais e melhor. Para aqueles que hoje, de vez em quando, falam de um regresso ao pré-25 de Abril, regresso esse um bocado sinistro, eu quero relembrar-vos que aqui ainda é o povo que mais ordena. Portanto, fascismo não, 25 de Abril sempre. Muito obrigada. Obrigado, Renata. Chamava agora a intervir em representação do Partido Socialista, Susana Correia. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal, Senhoras e Senhores Vereadores, Presidente da Assembleia de Crianças, Eloá Pinho, cara jovem autarca Inês Santos, autarcas presentes, convidados, comunicação social, público presente. Assinalamos hoje, nesta sessão solene da Assembleia Municipal, 49 anos do 25 de Abril, muitas vezes designado como a Revolução dos Cravos. Há 49 anos, homens e mulheres fizeram uma revolução que derrubou um regime de ditadura e entregou à sociedade a liberdade democrática para que pudessem acontecer transformações sociais no país que há muito se ansiavam. Há 49 anos explodiu a revolução. A senha foi dada à meia-noite por uma emissora da rádio com músicas proibidas pela censura. E depois do adeus, e Grândola Vila Morena. O povo saiu à rua para comemorar, distribuiu cravos em gesto de agradecimento. Agradecimento pela coragem, pela determinação, pela dedicação e pela rebeldia com que aqueles soldados, aquele povo lutou pela liberdade. Passados 49 anos, mantemos a convicção de que a liberdade alcançada, os direitos, as conquistas, o desenvolvimento de um país e de um povo não são um dado adquirido. Dependem a cada momento de uma luta contínua, de uma construção jamais terminada. Estas sessões que realizamos ano após ano estão revestidas de um importante simbolismo. Deverão servir também para refletirmos sobre o nosso papel, o nosso contributo para uma cidadania responsável, ativa e consequente. Esta revolução não é um acontecimento do ontem que serve apenas como marco histórico. Esta revolução é também de hoje e deve condicionar o amanhã. Não poderia deixar de referir a importância dos partidos políticos na construção e no desenvolvimento da democracia, sublinhar a sua função na criação de políticas ao serviço das pessoas. Permitam-me
referir os 50 anos do Partido Socialista, que assinalamos com o sentimento de responsabilidade, de trabalho, de humildade e de agradecimento às lideranças que foram capazes de lutar pela transição de uma ditadura para uma democracia, tendo sempre na mira as causas sociais e as desigualdades. Orgulhosamente podemos viver em democracia. Orgulhosamente podemos usar de liberdade de expressão, pertencer a movimentos associativos, sindicais e partidários. Temos uma Constituição que defende os direitos humanos, a escola pública, a saúde e a segurança social para todos, sem exceção. Orgulhosamente defendemos o respeito pelo próximo, pelas suas diferenças. Devemos afirmar, sem equívocos, que continuaremos a lutar por um país melhor, pela igualdade, pela democracia. Somos portadores de uma herança de valores que não são um dado adquirido. Carregamos uma herança que deverá pautar a nossa atuação diária nas diversas dimensões da nossa vida, para passarmos um testemunho de desenvolvimento, engrandecimento e fortalecimento desses mesmos valores. Cumprir Abril é dever de cada um de nós. E apesar do mundo estar em constante mudança, existem valores que são transversais e nos devem sustentar: a justiça, a liberdade e a solidariedade. Pilares fundamentais da nossa democracia, temos o dever de os defender. Estejamos atentos à senha. Poderá não ser a mesma daquela meia-noite, mas precisará igualmente da nossa voz. 25 de Abril, sempre. Obrigado, Susana. Chamava agora a intervir, em representação do PSD, Rodolfo Castro. Caro Presidente da Assembleia Municipal, Dr. Carlos Jorge, caro Presidente do Executivo da Câmara Municipal, Dr. Emílio Sousa e restante Executivo, caros deputados municipais e Presidente de Junta, caras e caros feirenses. Hoje celebramos a liberdade. Hoje celebramos 49 anos do 25 de Abril, da famosa Revolução dos Escravos, onde, enquanto povo, unidos, ditamos o fim de um regime ditatorial, dizendo adeus à repressão e iniciando um caminho de democracia e de liberdade. E é sobre isso que vos venho falar aqui hoje, de liberdade. Liberdade que hoje, na nossa geração, nos jovens, se encontra condicionada, em muitos aspectos, que temos que procurar mudar. Ainda assim, a Câmara Municipal de Santa Maria da Feira continua a ter, e espero que continue a ter no futuro, um papel essencial na mitigação destas condicionantes que hoje os jovens enfrentam. Esta liberdade, que como todos nós sabemos, está condicionada a uma política socialista de impostos máximos e serviços mínimos, hoje, em Portugal, temos a maior carga fiscal de sempre e não é a culpa do PSD. A culpa tem um rosto, é António Costa e os seus governos socialistas. Esta gigante carga fiscal não é minimamente enquadrada com a qualidade dos serviços públicos que temos hoje. É o caos na saúde, é o caos na justiça, é o caos na educação e por aí fora. São imensos casos e casinhos que todos conhecemos e que em nada dignifica a democracia e os 49 anos do 25 de Abril. Estes impostos máximos tiram aos jovens o poder de compra, a possibilidade de escolha de uma construção de uma vida e de um projeto. Vejamos. Segundo o Pordata, em 2021, o salário médio mensal bruto de um trabalhador por conta de outrem foi de 1.071 euros, ficando logo retido mais de 30% desse valor. Feitas as contas, o pagamento líquido a esse trabalhador será de 748 euros. Questiono. Consegue um jovem emancipar-se com 748 euros mensais e ter a sua própria habitação? Consegue um jovem construir família contribuindo para uma inversão da crise demográfica? Consegue um jovem criar o seu próprio emprego com esta elevada carga fiscal? A resposta que nos é dada todos os dias por este governo é clara.
É não. Hoje estamos cada vez mais pobres e, consequentemente, menos livres. Hoje tudo tem um custo e nós temos cada vez menos possibilidades de o suportar. Felizmente, somos feirenses e temos um executivo municipal atento a estas problemáticas que, ao contrário do governo do António Costa, apresenta projetos e políticas concretas, responsáveis e sustentáveis que chegam aos jovens e ajudam a mitigar estas condicionantes à nossa liberdade enquanto geração. Há muitos exemplos que a Câmara Municipal de Santa Maria da Feira faz pelos jovens e pelos feirenses. No entanto, não temos possibilidade, diria eu, de ficar aqui até ao jantar. Ainda assim, permitam destacar o trabalho do Executivo realizado na captação de investimento e do emprego qualificado, não esquecendo a natalidade com a entrega de 600 euros por ano a todas as crianças até aos 3 anos. Se hoje os jovens de Santa Maria da Feira são mais livres e têm mais possibilidades de fazer as suas próprias escolhas, devem-no apenas à Câmara Municipal do PSD e não aos governos do PS. Pelos 49 anos do 25 de Abril e pela nossa geração, continuaremos atentos e participativos, dando o nosso humilde contributo para uma democracia e um futuro mais próspero e ambicioso, com uma renovada esperança em que todos sejam cada vez mais felizes e mais livres. O 25 de Abril e a liberdade foi passado, é presente e queremos que seja futuro. Obrigado, Rodolfo. Obrigado. Dava agora a palavra para intervir o Sr. Presidente da Câmara Municipal, Dr. Emílio Sousa. Senhor Presidente da Assembleia Municipal, caríssima Presidente da Assembleia de Crianças, caríssima jovem autarca, senhores vereadores, caros representantes dos partidos com assento na Assembleia Municipal, demais membros que compõem o nosso órgão deliberativo, senhores convidados aqui presentes, minhas senhoras e meus senhores. A um ano de assinalarmos meio século de liberdade e democracia em Portugal e num espaço tão carismático como é este Salão Nobre dos Passos do Conselho, é imperativo celebrarmos e enaltecermos estas duas conquistas de valor inestimável. É para isso que aqui estamos, para lembrar e perpetuar os valores de Abril. Mas é também imperativo aproveitar a efeméride para fazer balanços, para refletir, avaliar e escrutinar o que se tem feito e o que tem feito o nosso poder político e os nossos governantes com as potencialidades destas duas conquistas que Abril nos trouxe. Questionar o que têm feito por Portugal e pelos portugueses. Avaliar o estado do nosso país. Quem me conhece sabe que eu sou, por natureza, um otimista. Sempre fui e continuarei a ser um otimista. Mas também sei ser e sou realista. É a realidade que os nossos olhos veem, não deixa margem para dúvidas e deixa-me seriamente preocupado, diria até angustiado. Que não haja ilusões. No que toca ao desenvolvimento do nosso país e à qualidade de vida dos portugueses, estamos longe, muito longe, do que seria desejável e expectável. E se muitos se contentam em comparar o nosso atual nível de desenvolvimento e a qualidade de vida dos portugueses com os sombrios anos que antecederam Abril, estamos perante um conformismo pobre, que apenas procura justificar o fracasso a que está votado o nosso país. Portugal e os portugueses
têm de ter a ambição de se compararem aos restantes países europeus que, noutros tempos, estiveram como nós, mas que agora nos ultrapassam todos os dias. Compararmos-nos com o nosso passado é uma falácia, uma mentira. Portugal está cada vez mais na cauda da Europa. Digo isto com enorme mágoa, com profunda tristeza, porque Portugal tem todas as condições para ser um grande país, na criação de riqueza, na educação e na formação, no emprego qualificado, na habitação para todos, na dignidade humana. Portugal não pode continuar a exportar os seus filhos, que com toda a justiça ambicionam uma vida digna num país que os acolha, que valorize as suas competências, que lhes garanta uma carreira e a tão almejada autonomia que não conseguem em Portugal. Este é o nosso maior fracasso enquanto sociedade, é exportar os nossos filhos, é exportar o nosso talento e a criatividade, é exportar o nosso capital mais precioso. Ninguém tem o direito de criticar os que deixam para trás o seu país em busca de uma vida digna. Ninguém. Mas todos temos o dever de contribuir para contrariar esta tendência que tanto nos penaliza. Como disse, sou otimista. Acredito que é possível dar a volta, se cada um fizer a sua parte. Não podemos continuar a deixar de definhar o nosso sistema de saúde e a nossa escola pública. Não podemos continuar a aceitar uma carga fiscal incomportável e incompreensível. Não podemos continuar a aceitar um sistema de justiça para ricos e outro para pobres. Digo com grande mágoa que estamos na cauda da Europa, mas digo com otimismo que temos a maior riqueza que um país pode ter. Gente capaz, gente competente. Por isso, acredito que somos capazes de dar a volta. Quem me conhece bem sabe que sou um fazedor, tal como a minha equipa. Contem comigo e com os que escolhi para continuar a lutar contra este estado de letargia que muitos ainda tentam encapotar com laivos de estado de graça. Naturalmente que Santa Maria da Feira não é um oásis no meio de toda esta turbulência. Santa Maria da Feira é Portugal e padece das maleitas de um país fragilizado. Mas os feirenses são um bom exemplo do que são os fazedores em Portugal. Este ano completo 10 anos como Presidente de Câmara, sem nunca perder o foco no desenvolvimento económico como o grande pilar de todo o desenvolvimento do nosso território. Com humildade, mas sem falsas modéstias, afirmo que conseguimos um bom nível de desenvolvimento para o nosso território. A generalidade da população tem emprego, temos boas infraestruturas ao nível da saúde, da educação, da mobilidade, temos bons serviços públicos, temos uma oferta cultural diferenciadora, somos um território atrativo para investir e para viver. Mas queremos mais, muito mais e melhor. O investimento na habitação é, indiscutivelmente, uma das nossas grandes apostas a curto prazo. Habitação acessível, habitação social, arrendamento acessível. Os resultados serão seguramente compensadores. Caras amigas e caros amigos, prestes a completarmos meio século de liberdade e democracia, quero dirigir uma mensagem aos que eram jovens quando se fez Abril, mas também aos que nasceram com Abril e depois de Abril. Os primeiros, os jovens de há 50 anos, que são os maduros de hoje, muitos provavelmente estarão sós, sem retaguarda, sem autonomia e sem afeto. Quero dizer-vos que merecem todo o nosso respeito, toda a nossa gratidão e o dever de os cuidar.
Quero que saibam que estamos a lutar para que tenham condições de vida dignas, que vivam felizes em Santa Maria da Feira. Para isso, temos que manter o foco na autonomia como uma grande aliada da longevidade. Há que cuidar da saúde antes de ficarmos doentes, apostar na saúde preventiva, cuidar de cada um de nós. E quando, efetivamente, precisarmos de uma retaguarda de apoio, termos a garantia de uma resposta adequada, humanizada, digna. Estamos a trabalhar para esse patamar. Aos que nasceram com Abril e depois de Abril, e temos aqui connosco a nossa Presidente da Assembleia de Crianças e a nossa jovem autarca, curiosamente, duas mulheres, que representam o futuro do nosso concelho e do nosso país, peço que acreditem em Portugal. Mas sejam assertivos e racionais nas vossas escolhas. Não tolerem a incompetência. Não deixem Portugal, nem deixem que o nosso país fique para trás. Fiquem cá e sejam empreendedoras, mas sejam reivindicativas, sejam críticas, sejam conscientes na tomada de decisões. E nunca se esqueçam, precisamos dos melhores para elevar Portugal ao patamar que Portugal merece. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Bom, antes, como disse no início desta sessão solene, e antes de proceder ao encerramento que falo-ei aqui neste sítio, não queria deixar-vos transmitir umas palavras e utilizarei o microfone para o fazer. Permite-me dispensar os cumprimentos protocolares, porque o fiz no início da sessão. E queria, antes de mais, dizer-vos que estas palavras que tenho para vos transmitir são no exercício da cidadania, desprovido de quaisquer amarras políticas e em plena liberdade de expressão que o 25 de Abril nos conferiu. Há um ano falei-vos do marco histórico que foi este golpe militar pacífico, seguido pela grande mobilização social, e o 25 de Abril de 74 enquanto um marco de derrubo da ditadura e o 25 de Novembro de 75 o alcançar da democracia. Falei-vos igualmente de reformas há muito diagnosticadas, citando até discursos proferidos na Assembleia da República em 1977, para surpresa de muitos, e cujos problemas continuam a subsistir neste nosso Portugal. Assim como transmiti a minha preocupação sobre a invasão da Ucrânia e a necessidade de reforço da coesão europeia, de dotar as diversas instituições mundiais de mecanismos que sejam, de facto, eficazes contra atentados aos mais elementares princípios de soberania e dos direitos humanos, valores estes tão marcantes e determinantes na Revolução de Abril de 1974. Este ano, infelizmente, as minhas palavras refletirão uma visão mais sombria do estado do nosso país e uma preocupação com o clima económico, social e político que se vive e cuja deterioração poderá colocar em perigo a nossa democracia. A democracia que conhecemos nestes últimos 49 anos, ou quem entenda são 47 após a aprovação apenas da Constituição, e que se encontra enraizada em todos nós, cria, a meu ver, falsamente, a convicção de que este modelo político é algo adquirido, imutável, mas não é. Temos que construir a consciência coletiva que a democracia tem que ser alimentada, acarinhada e fortalecida por todos, principalmente quem desempenha cargos políticos e ou públicos. Não nos podemos esquecer e aprender com a história o risco que corremos no quadro político em que atualmente vivemos. Tão próximo daquele que foi o solo onde germinaram ideias radicais e permitiram a ascensão ao poder de diversos ditadores. Temos uma degradação das condições económicas, uma inflação há muito não sentida, uma carga fiscal em crescendo, que o ano passado atingiu 36,4% do PIB e só o ano passado cresceu 15%, muito devido à inflação. Isto trouxe como consequência uma perda acentuada do poder de compra das famílias, principalmente da classe média.
Assistimos também a um desagrado generalizado, para não dizer uma convulsão social, com greves nos setores-chave da administração pública, na justiça, na educação, na saúde, nos transportes. Assistimos igualmente a uma degradação política e institucional. Hoje, assistimos a coisas que jamais pensaríamos poderem acontecer, diria até inimagináveis. Não apenas no seio de um governo ou no espaço administrativo do Estado, mas também na relação do Estado com as empresas públicas e com os negócios públicos, na forma como são e por quem são conduzidos. Estas palavras, meus senhores e minhas senhoras, não são proferidas por mim, mas pelo professor Adalberto Campos Fernandes, num órgão de comunicação social nacional. E vemos um Estado que gera coisa pública desprovido de critérios económicos e racionais, coadjuvado pela apatia e omissão por parte das instituições reguladoras e fiscalizadoras. Somos surpreendidos com despachos ministeriais ou Secretaria de Estado que têm fundamento não juízos de racionalidade, razoabilidade, boa gestão e legalidade, mas critérios puramente político-partidários. Temos assistido, tristemente, nos últimos tempos, a uma vertiginosa degradação da idoneidade das instituições, do Parlamento, do Governo e das mais diversas funções governativas. António José Saraiva disse há uma semana atrás: quando os governantes não se dão ao respeito, os governados não os respeitam. Subscrevo. Isto é a antítese do que deve ser o exercício da governação, seja que partido for ou que maioria seja. A relevância da dignidade institucional e o normal funcionamento das instituições é fundamental não só à governabilidade do país, mas igualmente à manutenção da democracia. Este quadro, minhas senhoras e meus senhores, não augura nada de bom. É o pronúncio de uma tormenta soprada por ventos radicais que não encontram, felizmente ainda, respaldo em qualquer dos partidos com assento parlamentar, mas que poderão chegar a breve trecho à nossa lusitana costa, como já se assiste, aliás, na Europa Central, criando na vida pública e partidária laivos de autoritarismo, belicismo e intolerância que devemos a todo custo evitar. Por essa razão, neste dia que a todos nos é caro e singular, e porque foi o 25 de abril de 74 que nos permitiu aqui estar, nesta Câmara representativa do poder local, a todos, sem exceção, apelo que enalteçam os valores da seriedade e ética no exercício político e na condução da coisa pública. Só assim podemos viver e deixar para as gerações vindouras uma democracia sólida e robusta, capaz de resistir a qualquer tormenta, surja ela da esquerda ou da direita. Está em cada um de nós, na forma como exercemos as funções públicas ou políticas, encarando-as como um dever e não um privilégio, criar as bases sólidas para que a democracia se torne perene para todo sempre. Viva o 25 de Abril, viva Portugal! Bom, compete-me agora sim proceder ao encerramento desta sessão solene e comemorativa e evocativa do 25 de Abril de 74, agradecer a presença de todos, agradecer particularmente as diversas intervenções que abrilhantaram na forma e no conteúdo esta nossa sessão solene, permitindo destacar as intervenções das meninas Eloá Pinho e Inês Santos, que na sua meninice e juventude carregam toda a nossa esperança no dia da manhã. A todos, o meu muito obrigado, com o desejo de um bom regresso a casa e que este dia de sol seja vivido em plenitude, em franca liberdade e fraternidade. Muito obrigado e declaro encerrada esta sessão solene comemorativa e evocativa do 25 de Abril de 1974. Muito obrigado.